Oi, gente querida, gente amiga do canal Paz e Bem, eu sou Carla Pavão, muita saudade de vocês. Eu passei o último mês aí fora com alguns reprises, porque eu tive provas finais na faculdade, agora já concluí o primeiro ano de 5 de psicologia. Dezembro é sempre um mês muito tumultuado em termos de trabalho, o ano inteiro é bastante animado, mas dezembro tem essa característica das pessoas acharem que é o último mês, e, enfim, ficarem assoberbadas e fazerem com que os outros também entrem nessa pilha de falta de tempo, de ter que concluir, de ter que fazer as coisas. Então, eu precisei reprisar aí alguns vídeos. É, espero que vocês tenham curtido, revisitar alguns temas. E para o dia de hoje, eu queria falar um pouquinho sobre Thomas Merton, esse livro é a segunda vez que eu trago, Na Liberdade da Solidão. Esse livro é importante para mim porque eu tive muitas dores, um vazio existencial muito grande, que eu tratei com terapia, tive apoio da espiritualidade, da psiquiatria, e hoje eu me considero quase praticamente curada desse vazio existencial. E durante o período em que eu tive esse vazio, eu tinha muita dificuldade em ficar sozinha. Eu tinha que me ocupar o tempo inteiro. Eu não podia ter espaços na minha vida. Então, eu acabava me exaurindo, né? Fazendo coisas até exaustão, até eu ter que dormir, para não sentir aquelas dores. Hoje, claro, eu tenho uma vida muito mais estruturada, tenho um amigo, companheiro queridíssimo, Sérgio, um beijo. Nossos dias são muito, muito felizes, mas tem momentos em que, como agora, eu estou sozinha e não sinto esta solidão que me dói. Eu sinto um amor à solidão, que é um amor que tem aspectos da vida espiritual. E justamente hoje nós vamos falar sobre esses aspectos da vida espiritual. Não há nada espiritual, desastre que se compare ao de se ver imerso na irrealidade, pois a vida se mantém e é em nós nutrida por nossa relação vital com as realidades que se encontram fora e acima de nós. Quando nossa vida se nutre de irrealidade, morremos de fome. Não há maior desgraça do que confundir essa morte estéril com verdadeira e frutuosa morte pela qual entramos na vida. A morte que nos dá entrada à vida não é uma fuga à realidade, mas um dom total de nós mesmos que inclui uma completa entrega à realidade. Começa pela renúncia à ilusória realidade de que coisas criadas adquirem quando consideradas apenas em relação aos nossos egoístas interesses particulares. Antes de podermos ver que as coisas criadas, em especial as materiais, são irreais, devemos ver com clareza que são reais, pois a irrealidade das coisas materiais é apenas relativa à maior realidade das coisas espirituais. Vou ler de novo, que Thomas Merton é muito filosófico, né? Pois a irrealidade das coisas materiais é apenas relativa à maior realidade das coisas espirituais. Ou seja, a espiritualidade nos leva, a realidade dentro da espiritualidade nos leva a esse, entre aspas, nas minhas palavras, esse desligamento, né, da irrealidade do que é material, do querer, do consumir e por aí vai. Iniciamos a renúncia às criaturas, afastando-nos delas e considerando como são em si mesmas. Esse é um exercício bastante difícil. É um exercício que eu tenho feito dentro do seio da minha família consanguínea, inclusive, e ele é bastante dolorido, né? Precisa de apoio para. E em outros círculos também a gente acaba fazendo isso. Assim, voltando ao texto, penetramos em sua realidade, atualidade e verdade que não podem ser descobertas sem que as tenhamos colocado para fora de nós, delas nos distanciarmos para vê-las em perspectiva. Não podemos ver as coisas em profundidade enquanto as afagarmos a ela nos agarrando. Quando delas abrimos mão, começamos a apreciá-las como são em realidade. Só então podemos começar a ver Deus nelas. Somente quando o encontramos nelas, podemos iniciar os primeiros passos no caminho da contemplação obscura, no fim do qual estaremos após achá-las nele. É um exercício bastante difícil, principalmente quando nós temos pessoas com transtornos mentais importantes, como é o meu caso, né? Nós somos cercadas por elas.
E em determinados momentos, você ter compaixão, né, ou ver Deus nessas criaturas, é um exercício para a vida, muitas vezes. Mas está aqui Thomas Merton dizendo que é possível. Os padres do deserto, gente, eu já fiz alguns paz e bem sobre os padres do deserto. Acreditavam que a solidão fora criada por Deus como valor supremo aos seus olhos, precisamente porque não tinha valor aos olhos dos homens. A aridez do deserto era um lugar que jamais seria estragado pelos homens, porque nada possuía para lhes oferecer, nada tinha para atraí-los, nada havia a ser explorado. O deserto foi a região em que o povo escolhido peregrinou durante 40 anos, onde Deus só dele cuidou. Poderiam ter atingido a terra prometida em poucos meses se tivessem dirigido diretamente a ela. Mas Deus planejara que aprendessem a amá-lo no deserto e que se lembrariam sempre do tempo passado na solidão como o tempo idílico de sua vida com ele só. O deserto foi criado simplesmente para ser o que é, não para ser transformado pelos homens em algo diferente. Assim também a montanha e o mar. O deserto é. Portanto, o lugar lógico de habitação para o homem que não procura outra coisa senão ser ele próprio, isto é, uma criatura solitária e pobre, dependendo unicamente de Deus, sem nenhum grande projeto que se interponha entre ele e seu Criador. Esta é, pelo menos, a teoria. Há, contudo, do fator. Primeiramente, o deserto é o lugar da loucura. Depois, é o refúgio do demônio, lançado no deserto do Alto Egito para vaguear pelos lugares áridos. A sede faz o homem enlouquecer, e o demônio é um louco devorado pela sede de sua própria excelência perdida. Perdida porque nela se fechou, excluindo tudo mais. O homem, portanto, que se dirige ao deserto para ser ele próprio, deve tomar cuidado para não enlouquecer e se tornar servo do que ali habita num estéril paraíso de vácuo e de raiva. Nós vemos que muitos transtornos mentais, inclusive, colocam as pessoas nessa solidão, né? E a solidão que eu falei no começo do vídeo não é essa, né? É uma solidão de plenitude ao estar só, que é muito diferente da solidão de isolamento, quando a pessoa está amarga, sofrendo, doída, sem vontade de interação com o mundo. Todavia, consideremos os desertos da época atual, que são a aurora de nova e terrível criação, lugar de experiências por meio das quais o homem tenta descriar o que Deus abençoou. Hoje, no século da maior realização técnica do homem, o deserto, enfim, atinge sua importância particular. O homem não tem mais necessidade de Deus, pode viver no deserto com seus próprios recursos. Pode construir ali suas fantásticas cidades protegidas contra ataques, cidades de experimentação e vício. As cidades de miragem que surgem repentinamente no deserto não são mais imagens da cidade de Deus descendo do céu para iluminar o mundo com a visão da paz. Nem mesmo são réplicas da grande torre de Babel que um dia se elevou do deserto de Senar para que o homem pudesse tornar seu nome célebre e atingir o céu. Gênesis capítulo 11, versículo 14. São sorrisos brilhantes e sórdidos do demônio na face do deserto, cidades que abrigam segredos em que cada qual exerce espionagem sobre seu irmão, cidades em cujas veias corre como sangue artificial o dinheiro, de cujo seio sairá o último e maior instrumento da destruição, que para mim é a guerra. Podemos nós assistir ao desenvolvimento dessa cidade sem fazer algo para purificar nossos corações? Quando o homem, seu dinheiro e suas máquinas rumam para o deserto e lá se estabelecem não para, como Cristo, lutar contra o demônio, mas acreditando nas promessas deste de poderio e de opulência, para adorar sua angélica sabedoria, então o próprio deserto se transporta por toda parte. Todo lugar se torna um deserto, todo lugar é solidão em que o homem deve fazer penitência, combater o adversário e purificar seu coração na graça de Deus. O deserto é a morada do desespero, e atualmente o desespero se acha por toda parte. Não pensemos que nossa solidão interior consiste na aceitação da derrota. Não nos podemos evadir, seja do que for, consentindo tacitamente em sermos derrotados. O desespero é um abismo sem fundo. Não pensemos em fechá-lo, tentando depois nos esquecer que consentimos.
Nisso, portanto, consiste nosso deserto, viver em face do desespero. E aí ele vai falar que o temperamento não predestina um homem à santidade e o outro à reprovação. Todos os temperamentos podem servir de material para a ruína ou para a salvação. Temos de aprender a ver com o nosso temperamento, é um dom de Deus, um talento que devemos fazer valer até que ele venha. Não importa até que ponto somos dotados de um temperamento difícil ou ingrato. Se fizermos bom uso do que temos, se disso nos utilizarmos para servirmos nossos bons desejos, podemos conseguir mais do que alguém que apenas serve seu temperamento em lugar de obrigá-lo a servir. São Tomás diz que um homem é bom quando sua vontade se alegra com o que é bom. É mau quando a vontade se alegra com o que é mau. É virtuoso quando encontra felicidade numa vida virtuosa. Pecaminoso quando se compraz numa vida pecaminosa. Assim sendo, as coisas que amamos nos dizem o que somos. Conhece o homem, portanto, pelo seu fim. Também se faz conhecer pelo seu início. Se o quisermos conhecer em qualquer oportunidade, temos de descobrir a que distância se encontra do seu início e quanto está próximo do seu fim. Daí, igualmente, o fato do homem que, por fraqueza, peca, não ama o pecado, não ser um pecador no sentido pleno da palavra. Deixa eu só pegar um lápis aqui, gente, que eu esqueci de marcar a data de hoje aqui, depois eu não lembro o que eu fiz. O homem bom vem de Deus e volta para ele. Começa pelo dom do ser e pelas capacidades que Deus lhe deu. Alcança a idade da razão e principia a fazer opções. A tendência dessas opções já está em grande escala orientada pelo que lhe ocorreu nos primeiros anos de vida e também pelo seu temperamento. No caso, nós, espíritas, acreditamos que também o espírito traz aquilo que viveu em existências passadas. Continuará a ser influenciada pelas ações dos que o cercam, pelos acontecimentos do mundo em que vive, pelas características do ambiente da sociedade e que pertence. Aqui tem uma visão meio que histórico-crítica da psicologia que vai dizer isso, né? Que o meio influencia o homem ou o ser humano, para não falarmos em homem, da mesma forma que somos influenciados, que influenciamos a sociedade e o meio que vivemos. Todavia, essa tendência permanece fundamentalmente livre, mas a liberdade humana não atua num vácuo moral. Nem é necessário provocar tal vácuo para garantir a liberdade de nossa atividade. Coação vinda de fora, fortes inclinações temperamentais e paixões dentro de nós em nada afetam a essência da nossa liberdade. Definem apenas uma ação, impondo-lhes certos limites, dão um caráter particular próprio. Um homem temperalmente colérico pode ser mais inclinado à cólera do que o outro, mas enquanto permanecer mentalmente equilibrado, ainda assim está livre para não se encolerizar. Sua inclinação à cólera é simplesmente uma força em seu caráter que pode servir ao bem ou ao mal conforme seus ensejos. Se deseja o que é mal, seu gênio tornar-se-á a arma malfazeja dirigida contra os outros e até contra a sua própria alma. Se deseja o que é bom, pode seu gênio tornar-se um instrumento controlado e destinado a combater o mal que nele existe e auxiliar os outros a vencer os obstáculos que encontram no mundo. Permanece, portanto, livre, podendo desejar o bem e o mal. Seria absurdo pensar que a emoção não tem lugar na vida espiritual pelo fato de, às vezes, interferir com a razão. Cristianismo não é estoicismo. A cruz não nos santifica destruindo o sentido humano. Desapego não significa insensibilidade. Muitos ascetas não chegam a tornar-se grandes santos precisamente porque suas regras e práticas de ascetismo apenas lhes embotaram a sensibilidade em lugar de libertá-la, dando-lhe a oportunidade de desenvolver todas as riquezas do que é capaz sob a influência da graça. Um santo é um homem perfeito, é templo do Espírito Santo. Manifesta seu modo próprio e individual algo do equilíbrio e da perfeição que encontramos no caráter bem ordenado da santa humanidade de Jesus. A alma de Cristo, unida hipostaticamente ao Verbo de Deus, gozava simultaneamente e sem que houvesse conflito de clara visão de Deus e das nossas emoções humanas mais comuns, simples e íntimas. Sentia afeição, pena, tristeza, felicidade, prazer ou desgosto, indignação, espanto, tédio, ansiedade, medo, consolação e paz. Se não tivermos sentimentos humanos, não podemos amar a Deus do modo como devemos amar, como homens. Se não correspondermos ao afeto humano, não podemos ser amados por Deus da maneira como Ele determinou amarmos. Com o coração do homem, Jesus, que é Deus,
o Filho de Deus e o ungido de Cristo. Para nós, espíritas, Jesus não é Deus. É importante frisar isso para que não façamos confusão aqui no mundo espírita. Mas para Thomas Merton, que está inserido nessa tradição espiritual, ele é Deus. E assim, gente, 15 minutos já, ficamos com esse paz e bem. Um beijo enorme. Estamos juntos, juntas e juntos. Se você puder, curta a programação, se inscreva no canal, faça uma doação solidária. Até mais. Beijo, gente.